Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem. Enem 2010, segunda aplicação, uma questão trabalhando conceitos de hidrostática. Vem comigo, olha só. Com a frequente adulteração de combustíveis, além da fiscalização, há necessidade de prover meios para que o consumidor verifique a qualidade do combustível. Para isso, nas bombas de combustível, existe um densímetro, semelhante ao ilustrado na figura. Um tubo de vidro fechado fica imerso no combustível devido ao peso das bolinhas de chumbo colocadas no seu interior. Então, esse tubo fica imerso devido ao peso das bolinhas de chumbo colocadas no seu interior. Beleza. Uma coluna vertical central marca a altura de referência que deve ficar abaixo ou no nível do combustível. Então, essa altura de referência aqui, tá? Essa altura de referência, ela tem que ficar ou no nível do combustível ou abaixo do combustível, tá? E essa coluna de referência, ele fala, uma coluna vertical central marca a altura de referência que deve ficar abaixo ou no nível de combustível, para indicar que sua densidade está adequada, como o volume do líquido varia com a temperatura mais que o do vidro. A coluna vertical é preenchida com mercúrio para compensar variações de temperatura. Porque assim, quando a temperatura do líquido sobe, quando a temperatura do álcool, quando a temperatura do combustível sobe, a temperatura do mercúrio também vai subir e ele vai se dilatar e ele vai subir um pouco aqui. Tá? Então, ele criou um mecanismo de quando muda a temperatura, a referência muda também. Tá? A referência, que seria essa altura dessa coluna de mercúrio, muda também. Tá? Beleza. Aí ele falou essa historinha toda e vem agora, né, muita chance, muita atenção a essa parte. Ó. Uma coluna vertical central, que é essa coluna aqui, gente, marca a altura de referência, que deve ficar abaixo ou no nível de combustível para indicar a densidade está adequada ou não. Tá? Essa coluna ela é preenchida com mercúrio e consegue mudar de volume de acordo com a temperatura, de acordo com a mudança de temperatura do sistema. Tá bem? Então, essa foi a historinha toda da questão. Beleza. Aí, nós temos agora, de acordo com o texto, a coluna vertical de mercúrio quando aquecida. Então, a coluna de mercúrio vertical quando aquecida indica a variação da densidade do combustível, mostra a diferença da altura da coluna a ser corrigida, mede a temperatura ambiente. Gente, medir a temperatura ambiente, só se tivesse um termômetro aqui, não está medindo a temperatura ambiente. Regula a temperatura do densímetro de acordo com a do ambiente, corrige a altura de referência de acordo com a densidade do líquido. Olha só, se mudar a temperatura, vai mudar a densidade do líquido e vai mudar a densidade, vai mudar a temperatura do mercúrio, que o mercúrio pode aumentar se o volume aumentar, né? Subir se a temperatura aumentar, ou o mercúrio pode descer se a temperatura diminuir. Então, observa uma coisa, olha só. Ele diz que essa linha deve ficar na altura do combustível ou abaixo. Tá? Esse nível aqui. Aí, observa. O que acontece? Quando a temperatura aumenta, automaticamente o volume de combustível aumenta, mas a massa não. O volume de combustível aumenta, a densidade diminui, porque a massa não muda. Então, lembra sempre assim, aumentou a temperatura, aumentou a agitação das moléculas, as moléculas se afastam. Se as moléculas se afastaram, aumentando o volume, diminui a densidade do combustível. Se diminui a densidade do combustível, tá? O que vai acontecer? Na verdade, o densímetro afunda um pouco. Então, se o líquido fica menos denso,
o decímetro tenderia a afundar. Se o decímetro tenderia a afundar, essa coluna ficaria muito para baixo. Só que aumenta a temperatura do mercúrio que está lá dentro. Quando aumenta a temperatura do mercúrio que está lá dentro, o volume de mercúrio aumenta. Então, aumentando a temperatura, aumenta o volume de mercúrio, a altura da coluna sobe. Então, o que acontece? Independente da temperatura aumentar ou diminuir, a altura da coluna combina aqui com a altura do álcool, do combustível. E automaticamente, mesmo que a temperatura aumente, ele continua indicando se a densidade está dentro dos parâmetros indicados. Então, o objetivo dessa coluna era ajustar uma possível mudança de temperatura, fazendo com que o sistema continuasse funcionando, que é o que está escrito na letra E. Corrige a altura de referência de acordo com a densidade do líquido. Bom? Então, letra E. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.